Oi, oi, pronto, estamos de volta, né? Tá. São coisas da internet, tá? Vamos lá. Vamos voltar aqui para a palestra. Olha só, então, essas forças que ele fala, todas estão linkadas ao amor, tá bom? Então, falar com amor, pensar com amor e viver o amor, tá? Então, vamos adiante. Para finalizar essa parte do magnetismo da palavra, ele diz que não há quem consiga enganar a realidade espiritual. A gente já falou disso. Tá? Voltou, foi lá. Fecha e abre de novo. Oi, vocês, eu não sei se vocês estão vendo, olha, mas não sei se já voltou, tá? Vamos lá, tá? Aqui parece normal, tá? Fecha. Vamos lá, vou continuar. Então, alguém está vendo aí? Bom, aqui está dizendo que está transmitindo, tá? Eu não sei se vocês estão me vendo, me ouvindo, tá? Então, nós estamos agora falando do capítulo 44 do Horizonte da Fala, o muito calado, tá? O muito calado. Tá? O muito calado. O muito calado, com o tempo, né, começa a se sentir só. Eis aí o início da solidão. Tá? Muito bem, agora eu estou vendo que vocês estão vendo o slide, né? Então tem pessoas que são muito caladas. Tá? Então isso é muito ruim, é muito ruim. É muito ruim, eu grifei de vermelho que eis aí o início da solidão. E a solidão, ela leva a um estado de tristeza, ela leva à depressão, tá? E nós vivemos num mundo, né, de solidariedade, nós precisamos muito do outro. A gente começou falando disso, né? Miramês alerta que esse é o caminho, tá? Então, essa situação do muito calado, gente, ela é complicada porque, vejam só, tem uma rodinha numa festa e aí o calado chega, as pessoas cumprimentam, alguém joga uma pergunta e aí o calado não responde, né? Aí as outras pessoas que não gostam de ficar caladas vão falando e aí o calado não consegue encontrar o espaço para que ele participe também da conversa, tá? Então o muito calado ele perde certas oportunidades de aprender, de instruir, de servir, ser servido, de enriquecer com o bem que poderia propagar através do verbo em execução comum. Tá? Tá vendo uma dificuldade de sustentar o slide, tá? Vamos tentar melhorar isso para a próxima, tá? Então, gente, a pessoa que é calada muitas vezes é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que tem muito conteúdo a dar. Então, quando nós estivermos ao lado dessas pessoas, né, hoje apareceu uma palavrinha nova chamada bullying, né? Não vamos fazer uso do bullying, vamos procurar ajudar esse irmão, essa irmã, né? Vamos procurar entrosar aquela pessoa, né? Respeitando, não querendo que ela seja o que ela não é, tá? Mas acima de tudo, se nós somos assim calados, nós vamos procurar quebrar esse gelo que tem dentro de nós. Miramês diz: se tu é muito calado, vê, se conversa mais um pouco. Porém, não deixe que teu esforço se transforme em nervosismo, nem que tua palavra carregue consigo indisposição, por não querer sair dos teus lábios. Então, uma conversa só é legal quando ela flui de forma natural, tá? Então, que ninguém procure ser simpático, ser alegre, falante, de forma forçosa, tá? Então, todo mundo tem o seu tempo, vamos procurar o tempo, mas eu adianto, eu já fui uma pessoa muito calada, tímida, né? Quando eu falo isso, muitas pessoas não acreditam, mas já fui, tá? E muitas vezes é ruim porque a gente sente necessidade de falar alguma coisa, né? E quando você é adolescente, isso acontece muito quando a gente está afim de outra pessoa, e muitas vezes aquela pessoa também está aguardando que tomemos uma iniciativa, né? E isso não acontece. Fazemos um imenso planejamento, né? Tudo decorado, tudo pronto. Quando estamos diante da pessoa, não sai nada. Muitas vezes isso acontece numa entrevista de emprego.
numa apresentação, num trabalho de escola. Muitas vezes acontece, né, numa relação conjugal. Tá? Então, eu gosto também de citar um exemplo triste, mas muito rico. Um desse desabamento que teve no Rio de Janeiro, uma moça sendo entrevistada, quando ela soube, ela veio correndo do trabalho, né? Quando chegou lá no morro não existia mais nada. E ela falando para a repórter, disse que tinha perdido tudo, né? Inclusive a mãe dela havia falecido naquele desabamento. Porém, o que ela mais lamentava era o fato de ela nunca ter dito "eu te amo", né, para a mãe dela. Tá? Então, vejam como ser calado em excesso, como não querer mudar isso, né, traz certo prejuízo. Miramês diz que pensar demais e falar com economia nos trará emoções desagradáveis. A pessoa fica morrendo por dentro. Muitas vezes, no momento de se defender, a pessoa não fala o que queria, né? E fica naquele aé, né? E quando chega em casa, poxa, eu devia ter dito isso, ter dito aquilo, e sai no prejuízo da conversa. Pois acumulamos energias de difícil desembaraço. Realmente, aquelas energias, aquela frustração fica percorrendo e corroendo o nosso corpo. Então essas energias, ele diz que elas se enroscam nos nossos centros de força, provocando a lentidão. Então são os chakras, gente. Na casa de Miramês a gente trabalha muito isso, o passe, né? O passe é elemento fundamental, tanto no atendimento fraterno, como no âmbito, como no magnetismo, nas nossas mediúnicas. Tá? Na casa nós temos o passe de limpeza. Então quando estamos aplicando um passe, estamos criando uma relação com os chakras, com os centros de força. Então essas energias ficam enroscando, eles são como cones que ficam girando. Então se eles estão todo enroladinho, embaraçados, eles não vão girar legal. E eles se conectam com as glândulas do nosso corpo, as glândulas controlam um conjunto de órgãos. E aí, gente, se essa energia não chega legal, porque eles são captadores de energia, e aí a doença se instaura, tá? Então vejam vocês como a coisa vai se ampliando. É necessário que escoemos para fora, em forma de palavra, as ideias formadas na mente. Tá? Às vezes o companheiro que procuras para conversar é do mesmo modo teu, calado demais, à procura de calor, de assunto, de companhia. O teu toque poderá despertá-lo e juntos desenferrujares as línguas, né? Certo? Então, muitas vezes, o calado, se ele tem dificuldade junto dos falantes, né, ele procura outro calado e devagarzinho vão se achando. Né? Deus faça que os dois não se calem para sempre. Tá? E agora, né, o outro slide é algo que tem a ver comigo, que fala demais. Tá? Eu admito, né, eu me policio para frear um pouquinho, né? Ficou muito tempo acumulado e eu estou feito uma cachoeira botando para fora. Então, falar demais também é ruim. Tá? Quando a pessoa fala demais, tira o espaço do outro participar da conversa. Tá aí, eu acho que vocês já estão vendo ali, né? O fala demais. Falar demais é um hábito que facilmente passa a vício. É verdade. Acaba tudo em excesso, faz mal. Né? Então, falar demais também faz mal, vira um vício. E deste a enfermidade, né? Quer dizer, vai piorando. No começo, requer branda disciplina, tá? Então a gente deve se disciplinar sim, tá? Para falar o tanto necessário. Quem fala demais vai aos poucos perdendo o sentido das ideias, é verdade. Quem nunca ouviu isso, né? O falante fala, o que é mesmo que eu estou dizendo, né? A gente estava falando de quê? Então a pessoa perde totalmente o sentido. Tá? Muito bem. Então ele diz que vai perdendo o sentido das ideias alinhadas na conversa, ocupando todo o seu tempo e o do parceiro, achando que está agradando. Então é o grande erro do falante. Ele sempre acha que está agradando, está abafando. Mas muitas vezes é um chato que a pessoa não manda se calar, nem mandar embora por educação. Tá? Vamos lá, vamos ver se as coisas mudam aqui um pouquinho. A fala é um manancial que deve ser bem cuidado, no sentido
de beneficiar a todos os que a ouvem, né? Então ele faz aqui uma referência que a fala, né? Ele faz uma referência que a fala, ela é como um rio, né? Como um corrente. Então esse rio ele tem que seguir de uma forma ordenada. Quando o rio se enche muito nas épocas das chuvas, como temos agora, das cheias, ele transborda, tá? E aí causa grande prejuízo. Não dá para tomar banho, né? Fica ruim para pescar, porque ele fica perigoso. Não fales em demasia, conversa como um sábio que sabe que nada sabe, mas cuja sabedoria é como o sal dos alimentos que é bom. Então ele diz ainda que quem fala com amor no coração estimula os que o ouvem a também conversar mais acerca das coisas elevadas, silenciando sem desprezo para conversações de nível inferior. É isso aí. Então uma pessoa que fala bem, ela filtra o que fala, né? E ela procura sempre fazer o melhor com a sua fala, tá? Vou ganhar um pouquinho de tempo. Nós estamos agora em corrigindo as tentações, tá? Jesus disse que se alguém ouvir as minhas palavras e não os guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo, tá? Então Jesus, aqui Miramês, esse pensamento, ele abre esse capítulo do Horizonte da Fala, que é o 32, ele diz que os sábios nunca corrigem o que ouvem dos outros com respostas desconcertantes, nem com a prévia intenção de machucar, né? Então o nosso Evangelho, ele nos ensina, né, isso, de quando precisarmos censurar alguém, que o façamos com o intuito de ajudar e não de humilhar, tá? Então o sábio, o que ele faz? Ele tira daquele momento a oportunidade de educar aquele que por um motivo de ignorância não está no mesmo nível ou está em desacordo com o que deveria. Quando não suportares o impulso negativo de corrigir as faltas alheias, troca as direções, fazendo contigo mesmo. E se já tens olhos para ver os teus próprios deslizes. Então, quando nós sentimos aquela coceirinha, né, na língua, o Rossandro, ele fala isso, que tem pessoas que acham que é ter um gesto de caridade, mas não, tá? Então, a fofoca, né, a maledicência, né, são atitudes, são ações que vão pesar contra nós, né? Então, podemos um dia também ser feridos pelas nossas próprias palavras, né? Elas vão e voltam. Então, vamos ter esse cuidado, né? Miramês diz aqui que, pronto, dá para vocês ver agora, né, que as trocas de direções que devemos fazer, né? Devemos nos colocar no lugar do outro, né? Então ele diz aqui, ó, ver os teus defeitos refletidos nos outros, como se fosse a tua imagem em um grande espelho do que verdadeiramente és, tá? Então antes de fazer a crítica, vamos analisar as possibilidades daquela pessoa, né? E dependendo do que vamos dizer, vamos nos colocar na posição do outro e saber como reagiríamos diante daquelas palavras. Poderemos ser luz de corrigenda por onde passarmos, desde que não violentemos os direitos alheios. É muito bom respeitar o próximo, né? Então o nosso direito só começa quando termina o do outro. Ele diz ainda que devemos fugir da atmosfera onde o assunto é a vida alheia. Já falei da fofoca, a maledicência produz um magnetismo corrosivo que obscurece as ondas cerebrais e entorpece os centros de força. Vejam como é negativo, tá? Então essa é como uma tempestade que fica dentro de nós, construindo nossa paz, tá? Vamos construir a nossa paz. Como é que podemos fazer isso? Como é que podemos construir a nossa paz? Se queremos construir o nosso ambiente de paz, haveremos de ajudar na paz universal. É isso. Nós não estamos sozinhos nesse mundo. Então nós fazemos parte de um conjunto. Então nesse momento em que o mundo todo está aí preso dentro das suas casas, dos seus lares, né? Então devemos estar tendo atitudes louváveis, né? Fazer tudo o que for possível, né, para não dificultar.
o que já está difícil. Vamos peneirar, vamos diminuir a avalanche de notícias, né? Vamos procurar assistir somente um noticiário, tá? Vamos fugir daquele monte de vídeos, de notícias repetidas que estão aparecendo e que só perturbam. Procure assistir algo legal, pegar um livro bom. Procure ver televisão. Muita gente está tendo tempo de ver televisão, ler livro, tá? Então ele diz aqui que os meios são inúmeros para a gente encontrar a paz, bastando nos apegarmos às oportunidades, porque partimos do mundo dos espíritos conscientes desta verdade, tá? Vamos lá, cabe a nós outros não perder tempo, principalmente quando já existe certa maturidade na consciência e amor no coração. Lá atrás ele mesmo já falou que nós já lemos muito, né? Então isso a gente já sabe. Então quando encarnamos, nós já descemos com o nosso plano de viagem pronto. Então nós já sabemos intimamente, intuitivamente o que devemos fazer. Ele diz que ao pensares, né, que devemos ser amenos, para que a nossa palavra não perca a afabilidade nos sons articulados. Aquilo que nós já falamos lá atrás do magnetismo das palavras, da nossa preocupação de não sermos ásperos quando falamos, não sermos estúpidos. Se seguir os processos de execução da mente, os pensamentos acompanharão e as palavras não deixarão de seguir o mesmo ritmo desta verdade. Então vejam só, tudo começa na mente. A gente pensa, depois é que a gente fala, tá? Então, e outra coisa, junto com esse pensar, nós desenvolvemos em torno de nós um turbilhão de sentimentos. Então tudo isso vai ser descarregado na palavra. São aquelas flechas envenenadas, ou uma flecha que na ponta, né, ao invés de ter uma ponta afiada, né, vai ter um buquê de rosa. Milhares se encontram sofrendo as consequências dos seus próprios atos. Realmente, não são poucos, são muitos. A oração é o caminho, né? No Horizonte da Vida ele fala isso. Ele diz que todas as religiões valorizam a oração. Então, todas as religiões são importantes, elas são um caminho, né, que nos levam até Deus, tá? Eu não sei se vocês estão vendo aí, se está aparecendo tudo, tá? Então essa modalidade de transmissão é a primeira que a gente está fazendo, então está postando tudo aqui, todas as fichas, orando muito para que dê tudo certo, né? Então depois vocês vão dar o feedback para a próxima. Ele diz que a prece nos coloca na predisposição do florescimento espiritual, capacitando-nos de modo a entender as bênçãos de Deus e usá-las no conforto do coração. Então agora mais do que nunca devemos orar, tá? Então ele diz que a prece, né, que a prece é o alimento do espírito, quando feita com amor. Olha, novamente ele chama o amor, tá? Evidencia-se daí que precisamos orar todos os dias, colocando a nossa vida em plena sintonia com a vida do Criador. Gente, religião significa a ligação entre nós e Deus, o Criador. É o religare, tá? Então a oração é o caminho, tá? Quando Jesus estava fazendo o sermão da montanha, o sermão do monte, ele já sabia que o destino dele estava pertinho, né? Então ele reuniu aquelas pessoas cheias de todas desesperançadas, porque as dificuldades eram imensas, né? Então o que a gente aprendeu como bem-aventurados, né? Nas traduções de raiz, né? No grego antigo, Jesus dizia avante, né? Então avante, ele procurava nos motivar, tá? Então naquela avalanche de informações maravilhosas foi quando ele recitou o Pai Nosso, né? Então ali era oração, era o caminho de nós chegar até Deus, mas acima de tudo ele diz que nós o façamos com amor, tá? Então eu não sei se vocês estão vendo a imagem que eu coloquei, é uma mulher ajoelhada num campo, né? Muito legal, né? Então a gente vê que ela ali está com muito fervor, muito bonito. Há um padre, eu não sei se é o padre Antônio Maria, tem uma música lindíssima onde ele diz que o amor é o bem maior, tá? Então tá aí uma dica de quando vocês forem no YouTube, procurem essa música, o amor é o bem maior, tá? É uma música muito legal. É um bem maior que vem no coração, né? Então não podemos entender por oração somente palavras saídas dos lábios. É a vida que levamos, tá?
Então nós vamos carregar nas nossas orações não somente palavras, mas sentimentos, aquilo que está dentro de nós, a nossa alegria e a nossa tristeza, né? E o Evangelho ainda, né, nos orienta a orar por aqueles que nos caluniam. Então muitas pessoas, às vezes nas entrevistas, elas me perguntam o que fazer com certas situações de ofício. Eu digo, olha, antes de você orar, de você rezar, faça o seguinte, antes de dormir, ou quando você tiver o seu momento de prece, reze um Pai Nosso para essa pessoa que de alguma maneira te incomoda, essa pessoa que te faz bem. Estou querendo fugir, não, é tentando achar o melhor ponto, tá? Então devemos orar por todos aqueles que achamos que não gostam de nós. Olha aí, chegou a hora da cruz, tá? Carregando a cruz, tá? Então a imagem ela mostra um homem solitário carregando a sua cruz, tá? Miramês diz que o lar é uma cruz que glorifica a vida dos espíritos ali estagiados. Beleza, né? Olha aí, agora vocês estão vendo, tá? Quem não tem uma cruz dentro de casa? Ou quem nunca teve, né? Nesse momento de quarentena, né, a família está reunida, né? Eu peço que a cruz, eu espero que a cruz esteja me ouvindo, me assistindo, né? E que ela saia desse calvário, né? Que ela se transfigure, né? Então, meus amigos, brincadeira à parte, né? A família, nós temos muitas dificuldades dentro da família. Então é o nosso grande laboratório. Então essas pessoas que estão conosco, algumas difíceis, elas foram escolhidas a dedos por nós antes de encarnarmos. No slide anterior ele falava disso, que a gente já sabia o que ia acontecer, tá? Então que as orações elas são condizentes com o nosso projeto, com o nosso plano. Então, se a dona de casa vai fazer um bolo, ou o homem também, nesse momento, é uma boa oportunidade, né? Tem muito homem que gosta de cozinhar. Então, se vai ser preparado um bolo, os ingredientes são diferentes de um churrasco, tá? Então, a gente já sabia o que é que ia passar aqui e o que é que ia acontecer. Então, essas pessoas que estão ao nosso lado podem ter sido desafetos nossos, tá? Como também são pessoas que foram colocadas ao nosso lado para que nós aprendêssemos com ela ou elas aprender com nós, tá? Então, mas o fato é que tudo isso foi opção nossa. Existem muitas modalidades de adestramento espiritual. Olha, vejam como uma coisa é difícil. Que expressão ele usa? Adestramento espiritual. Então, essa expressão adestramento é muito utilizada para quem cria cachorros, né, cães, e leva o cachorro para aprender a se sentar, a comer na hora certa, se comportar, o adestramento. Cavalos também são adestrados, né? Então, vejam a força da necessidade dessa ação que Miramês usa aqui. E uma delas é a nossa cruz, né? É uma das formas de nós adestrarmos, tá? Adestrarmos a nós entregue ao reencarnarmos, tá? Então, nós recebemos essa ferramenta maravilhosa, a nossa cruz, quando nós reencarnamos. No sentido de nos reencontrarmos com os nossos problemas passo a passo, tá? Então, sinceramente, não dá para carregar a cruz correndo, ou então, né, quem tem uma caminhonete, ou até fretar um carro de entrega, botar a cruzinha em cima da caminhonete e fazer o trajeto levando a cruz, né, na caminhonete, ou pagar alguém para levar, ou botar numa carroça. Não. A cruz tem que ser carregada passo a passo. Sabe por quê? Porque se a gente não conseguir carregar essa cruz aqui, a gente vai ter que voltar para carregar de novo, tá? Então não vai ser legal. Cada criatura leva a sua própria cruz, tá bom? Então é bom a gente saber disso. Certamente que nos surgirá um sirineu. Então a referência de Miramês aí é Simão Sirineu, aquela pessoa que foi chamada a ajudar Jesus a carregar a cruz. Mas ele foi só durante um pedacinho, né? Então depois, quando Jesus subiu lá no Gólgota, né, aquele local onde ele foi crucificado, ele estava lá sozinho, tá bom? Então ele foi crucificado na cruz dele, né? Lá tinham os dois ladrões, né? Como ficaram conhecidos, né? Mas Jesus ficou sozinho na cruz dele, tá? Então surgirá o Simão Sirineu nos caminhos mais difíceis. Quem são os sirineus, gente? São aquelas pessoas que nos ajudam, tá? Agora,
receber uma ajuda, dar uma ajuda, tem gente que entende isso errado, acha que o outro tem a obrigação de fazer tudo, tá? Não é assim, tá? Então vamos ajudar e deixar o outro também aprender. Então quer dizer, a mãe, o pai ou o irmão que faz, ou a tia, né, a avó, que com pena da criança resolve suas tarefas, tá? Eu conheço casos de pessoas que lia o paradidático todinho, né? E ajudava o filho a responder a tarefa, mas aí quando chegava na sala de aula que o professor ia perguntar ao aluno, né? Era preciso o aluno ligar para a mãe para saber, né, a resposta, porque ele não sabia, tá? Então, ajudar é uma coisa, fazer tudo pelo outro é diferente, tá? Vamos lá, o que ele ainda diz aqui? E não nos faltam nos caminhos os apedrejadores, os detratores, os caluniadores, os que utilizam chicote, lanças e a mentira, tá? Então, gente, a via crucis, ela não é fácil, né? Então, tudo aquilo que Jesus passou, coroa de espinho, chicote, né, blasfêmia, cuspiram nele, tá? Então tudo isso são essas dificuldades que a gente vai enfrentando na nossa jornada e nós não devemos desistir, tá? Sempre que acharmos nossa cruz pesada, nossos problemas muito difíceis, olhemos para o nosso lado, né? Vamos ver que tem pessoas que estão piores do que nós, tá? Vamos voltar para os slides. O que ele diz aqui? Que essas agressões, né, despertam os valores do Espírito. Então é nas dificuldades que a gente busca o melhor dentro de nós. Quando a gente estava falando ali das agressões das palavras, onde nós não vamos nos permitir nos envenenar, né? Então é nessas horas da dificuldade que a gente vai buscar o melhor dentro de nós. E Miramês chama isso, sabe de quê? Olha, os valores do Espírito. Então essas dificuldades, elas vão buscar lá dentro de nós aquilo de bom que nós temos. E somente assim, carregando a nossa cruz, acordamos para a realidade espiritual. Quem carrega a cruz com humildade encontra-se em si mesmo, de modo a ver e corrigir seus deslizes, tá? Então nós temos no Miramês, né, a turma boa que faz a caravana lá para Canidé todos os anos. Um abraço, nossa amiga Luz Maria, né, Tônia, Adriana, André, Augusto e família Salgado, né, a Ceissa. Então um pessoal bom, bacana, né? Tem a Fabíola, a Fábia que também vão, e o José também já é um caminhante, né, dessa jornada. Então igualmente tem o caminho de Santiago, onde as pessoas retiram uma caminhada, né, tiram esse momento para refletir, né, para fazer uma viagem interior, uma introspecção. Na igreja se chama isso de um exame de consciência. Façamos isso, estamos tendo um momento precioso para fazer. Aqui eu trago 2 capítulos, tá? Do Horizontes da Mente, o 7 e o 8, para falar da limpeza da mente e da evolução mental. Então, na minha palestra sobre a reforma íntima, né, eu gosto de trazer um pensamento da dona Sarah Knowlsen, onde ela diz que reforma íntima é algo que tem começo, meio e fim, né? E quando a gente resolve fazer uma reforma, gente, é uma coisa muito chata, traz muito transtorno. A gente não vê a hora de passar, mas depois que passa fica muito legal. A gente vê que valeu a pena todo o sacrifício e nem se lembra das dificuldades que passou. Então assim é esse nosso momento de superação a cada dia, tá? Então na nossa casa de Miramês nós temos o Vida Plena na sexta-feira, né, às 19h30, temos na terça, tá, aprendendo o Evangelho, né? E temos o Gotas, tá? O Gotas na outra, a cada terça-feira, de 15 em 15 dias, é um revezamento, mas os 2 trabalhos, né, eles visam, né, o Evangelho, a reforma, tá? Eles visam levar a pessoa a esse mergulho interior, assim como o Vida Plena. Então, nos seus centros espíritas, quem não é aqui de Fortaleza, quem não frequenta a Casa de Miramês, não deixe de ir para o TR, né? Não deixe de frequentar a palestra pública, tá? E o dia do Evangelho. Os bons costumes tornam a mente limpa, né? E clareiam o verbo, enriquecendo, né, a poluição mental, turva a consciência e conturba o raciocínio, deixando a alma trôpega. A gente já falou um pouquinho, né, daqueles pensamentos ruins que nos deixam como andando dentro de uma tempestade, né? A mente tem grande necessidade de limpeza, tanto quanto o corpo, por ser
o centro da vida que comanda toda a massa somática, tá? Então tudo começa na mente, gente. Então a nossa mente é a nossa sala de controle. Então se a nossa mente não estiver bem, tudo vai ruir, tá? Higiezemos a nossa mente sem afrontá-la agressivamente. Então nesses tempos, né, de álcool em gel, tá? Então vamos, né, de maneira simbólica, digamos assim, porque é algo imaterial essa limpeza, tá? Então vamos limpar a nossa mente, tá? Vamos procurar boa leitura, vamos procurar prece, tá? Vamos cantar músicas bonitas, vamos nos alegrar, tá certo? Então isso ajuda muito na limpeza mental. Então aquelas coisas chatas, aquela pessoa que a gente não gosta, sabe que é um momento legal para você pensar nela, tá? Pensar nela, você desejar que ela seja feliz, tá? Gente, perdoar não significa você ser obrigado a viver agarradinho com a pessoa, não. Perdoar é você se libertar e libertar aquela pessoa dessa teia maléfica, tá bom? Orar e vigiar é a atitude certa para quem quer a mente, quem quer que a mente não se suje mais. A vida é um turbilhão de vidas sucessivas, não esqueçamos disso, tá? Então as coisas que ficarem pendentes nessa vida, daqui a 100, 1.200 anos, não sei, tá? Vai aparecer, vai continuar presente, ligado a nós, tá bom? Então, vamos prosseguir limpos. Então, que se associam por lei, né, de esforços, tá? Os pensamentos que emitimos se agrupam aos seus semelhantes e, em muitos casos, voltam a nós. Lei de causa e efeito, né? Bate e volta, atormentando-nos ou abençoando-nos, dependendo da sua formação no laboratório da mente. Pensamentos negativos e boas ideias. Pensamentos negativos atraem sofrimento, pensamentos positivos atraem coisas boas. A gente tem que pensar agora, essa gripe vai passar, tá? Vai passar. Vejam vocês, estavam comparando a evolução de Fortaleza com a da Itália, né? Onde as coisas estavam disparando. Se Deus quiser, isso não vai acontecer, tá? Então, os números, eu não sei quais são os números de hoje, tá? Mas a gente não tem visto nada muito pessimista. Então a gente tem que pensar assim: nós, nossa família, não vamos pegar. Se por acaso a gente pegar, vamos ficar bem, vamos superar, tá bom? Então vamos pensar positivo. Libertação. Eu não sei se vocês estão vendo a imagem agora. A imagem agora mostra, né, um par de algemas sendo quebrado, sendo rompido, tá? Então os pássaros voando e as mãos em direção a esses pássaros, né? O céu aberto, está lá no horizonte da mente, gente. É o nome desse capítulo, Libertação. É o capítulo 55. Olha, quem não conhece, vale a pena conhecer essa coleção do Miramês. É maravilhosa, tá? A coleção Horizontes. São vários capítulos breves, mas extremamente ricos. O que eu admiro em Miramês é isso, tá? Ele consegue ir longe, né, de forma simples. Tanto ele fala para o intelectual, como fala para o mais humilde, e todos ficam plenamente satisfeitos. Vamos lá, a alforria da alma depende do próprio ser, do tempo e de Deus, tá bom? Então essa alforria, essa libertação, ela depende de nós, tá? E é de ordem comum, façamos os nossos deveres perante o tempo, a consciência e o Pai Celestial, tá bom? Então que deveres são esses, gente? Praticando bem, sendo justo, sendo honesto, tá? Amando o próximo. Esse é o caminho. No primeiro slide, né, eu trouxe essa reflexão do Miramês. A liberdade é posição grandiosa na existência de cada um, mas a lei nos pede responsabilidade. É isso, gente. A responsabilidade. Então, eu tenho que ser responsável pelo que eu fiz, tá? Então, o que eu fiz, sou eu que vou pagar lá na frente. Se eu fiz coisas boas, o mérito vai ser meu, né? Então Emmanuel diz que o bem é moeda que nunca perde o valor, né? Então nós não estamos fazendo bem, não é achando que vamos estar comprando uma casinha lá em nosso lar. Não. Nós estamos fazendo bem para nos melhorar, porque depois dessa vida a gente não sabe para onde vai, né? Vamos nos lembrar, não vamos cansar de falar que a transição ela está em curso. Esse evento que está acontecendo, essa pandemia, ela já é um braço da transição em ação,
tá bom? Então as pessoas, 2/3 da humanidade, vão precisar desencarnar. Muitos dos que vão desencarnar vão retornar para a nova Terra, mas muitos não vão, tá? Então muitos não significa que vão para lugares ruins, não. Falei isso ontem, tá? Mas o áudio foi ruim, talvez alguém não tenha ouvido. Alguns irão para mundos igual à Terra, para mundos um pouquinho melhor do que a Terra, outros para mundos atrasados. Outros precisam refazer as lições. Tá? E outros vão ficar esperando a nova Terra para desfrutar, né, desse mundo de regeneração. Quanto mais nos envolvermos na ignorância, mais nos tornamos escravos das forças inferiores. Gente, o mal nos vigia de perto, porque eles se alimentam disso, né? Eles se alimentam do sofrimento, da dor, dos vícios. Ontem a gente falava da porta larga e da porta estreita. Tá? Então a porta larga tem milhares de opções. A porta estreita não, ela é pequenininha, dá trabalho entrar, tem que ter fila. A porta larga não, entra muitos. Tá? Então é por isso que 2/3 vão embora. Então vamos ficar com muita atenção no que se depara à nossa frente. Em tudo, gente, inclusive nos pensamentos. É por ordem do progresso que amamos a libertação. Se nos desligarmos de Deus, procurando a total liberdade, eis o nosso fim, tá? Então esse mundo é de transição. Então façamos aqui o melhor de nós. Estamos aqui de passagem. A felicidade é uma imposição divina do Criador para a nossa criação. Então Deus quer que sejamos felizes e Ele nos criou de forma que possamos desfrutar dessa liberdade. A libertação, Miramês diz que é gradativa, como gradativos são os deveres para com ela. Ah, então ninguém compra a liberdade, né, de forma tão fácil, né, como ajudar, né? Vamos ficar atentos às campanhas que vão estar surgindo aí nas redes sociais. No Miramês, quando na próxima semana ainda vamos estar fechados, só vamos voltar em abril, tá bom? Muitas casas espíritas igualmente, muitos templos religiosos também, porque estamos, né, sob um decreto do governo do estado, não podemos funcionar. Mas vamos procurar ajudar da forma que for possível. O pessoal que mora em condomínio, né, tem se ajudado muito já, tem surgido muita ideia legal, tá? Então ajudemos a nós mesmos sem egoísmo, tá? Então a gente deve ajudar nós mesmos. O que é que eu posso fazer por mim? O que é que eu posso me melhorar? Então é importante que pensemos em nós, tá bom? Olhem para mim um pouquinho agora, tá? Vamos lá, gente. Os principais meios de ser útil às criaturas, né, se encontram dentro de nós. E os abrimos pela renúncia, disciplina e alta educação, tá? Renunciar. Renunciar e desapegar, tá bom? Então vamos botar fora tudo aquilo que não presta. Vamos separar e doar tudo aquilo que podemos doar, inclusive uma palavra, tá bom? Então vamos, se a gente tem aquela pessoa que faz tempo que a gente não fala e sabe que vira sozinho, dá uma ligadinha para ela, tá bom? Faz uma chamada de vídeo, é bom você ver, hoje isso é fácil, não, todo mundo tem smartphone. Muita gente precisa de uma palavra nesse momento, porque os médicos já estão chamando a atenção, tá? Que esse isolamento, essa solidão vai fazer estrago em muita gente. Não é preciso carregar o companheiro nos ombros, mas ensinar-lhe a caminhar com os próprios pés. Já falamos um pouquinho sobre isso. É preciso ajudar. No entanto, é de bom alvitre que se compreenda a verdadeira modalidade de servir a Jesus, né? Então, essa verdadeira modalidade que ele fala é que a gente possa servir de maneira, né, que possamos ajudar o outro, tá bom? Então, Jesus, ele fala aqui de servir como Jesus, tá? Com amor, com abnegação, sem esperar nada em troca, né? Com caridade, com honestidade, tá? Isso é muito importante, porque nesse momento tem muita gente que se aproveita no momento de dor do outro. Tudo serve para cobrir as necessidades, desde que cada coisa seja operada em seu lugar, tá bom? Então não adianta dar ouro para quem não sabe, tá? Felicidade. Ainda não é deste planeta, né? Miramês diz, não? Então ele diz que ainda assim nós não devemos desistir de ir buscá-la, tá bom? Ele fala que o espírito que já atingiu a pureza espiritual nunca mais sofrerá, tá? Ele já se encontra vencido pelo saber e pelo amor. Mais uma vez ele fala com o amor, né?
Então ele coloca o amor, né, acima de todas as consequências humanas. Essas consequências humanas são as mazelas, tá bom? Uma irmã Dulce da vida, ela era feliz, tá? Então ela não trocava, né, Madre Teresa, tá? São Francisco de Assis, né, eles não trocavam os seus pobres, os seus humildes, os seus doentes, né, por nada. Ali era o palácio deles, ali era o paraíso deles, tá? Então a maturidade, né, elimina a ignorância e a verdade começa a se instalar, né? Então, com o tempo, nós vamos crescendo, vamos separando o joio do trigo, tá? A nossa consciência vai se tornando mais firme. Eis porque falamos sempre da necessidade da luta quando queremos construir as coisas novas da cidade. É imprescindível a persistência, a paciência, tá bom? E nunca nos deixar, né, ser tomados pelo desânimo, desistir jamais, tá bom? E, né, ele, no horizonte da fala, né, já estamos chegando ao final, né, ele fala da energia divina, tá? Isso é o capítulo 10 do horizonte da fala. Ele diz, é uma mensagem que a alma desperta para a alegria e o amor encontra-se no dever de cercar-se de valores morais na mais segura defesa contra as sugestões advindas de palavras inconexas, tá? Então ele diz que esse amor ele vai permitir que continuemos, que seguimos imperturbáveis, né? Então, mesmo diante das maiores decepções, das maiores dificuldades, tá? Bom, eu vou fazer aqui uma tentativa, tá? Hoje é tudo novo, tá? A minha intenção é a gente fazer a nossa meditação, tá? Eu vou colocar música, tá? E aos pouquinhos eu vou ver se vocês estão ouvindo, tá? É tudo novo, como eu falei. Então vamos fazer a nossa meditação guiada, vamos procurar se acomodar de uma forma tranquila. Se você está num ambiente com uma luz muito clara, né? Eu recomendaria que você baixasse a luz, caso seja possível, se alguém tiver com a TV ligada, né? Pede para deixar no mudo um pouquinho, afinal isso vai ser breve, não vai demorar tanto tempo, tá bom? Então aguarda aí só um tempinho que eu estou aqui me organizando para que a gente possa botar o nosso fundo musical, porque a meditação ela fica muito legal quando a gente escuta, tá? Eu separei essas rosas brancas, né, que vocês estão vendo aí, para que nós possamos pensar assim, em paz, serenidade, né? Chega de sair essas nuvens negras, né? Vamos limpar a mente, tá? Nós falamos muito hoje disso. Opa, achei aqui, tá? Então vamos lá. Ele parou aqui, ó.